as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje, a aula 4. Vamos falar sobre promessa e obediência. Vamos lá para o texto áureo. Vamos ver o que a lição tem para nós hoje. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Está escrito lá em Hebreus. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que promessa maravilhosa, está lá escrito em Hebreus. Por isso, meu irmão, minha irmã, creia nas promessas, conheça as promessas, viva as promessas, porque fiel é o Senhor para cumprir. Pai, nós precisamos mesmo da Tua fidelidade, nós louvamos ao Senhor pela Tua fidelidade. Obrigado, Deus, pela esperança que o Senhor tem renovado no nosso coração. Fala conosco durante o tempo dessa aula, fala conosco durante as semanas, durante os dias que temos vivido, porque se o Senhor não estiver conosco, papai, nós vamos dizer como Moisés: nós não iremos, mas que venha a Tua presença, Pai, que nós possamos desfrutar e reconhecer a Tua presença em todo momento. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, papai. Vamos lá para a introdução. As Escrituras nos mostram que há uma relação direta entre o cumprimento das promessas e a obediência. Esse princípio divino pode ser observado na conduta dos servos de Deus que desfrutam das promessas divinas. Antes do povo escolhido adentrar a terra prometida, lembra lá Moisés, Josué, o Senhor usou Moisés para relembrar os mandamentos divinos na planície de Moabe. Naquela ocasião, ficou claro que as bênçãos de Deus perseguiriam os obedientes. Em contrapartida, as maldições sobreviriam aos desobedientes. Interessante, né? Ainda no Novo Testamento, a obediência é destacada por Paulo quando fala do relacionamento com os pais, com as autoridades, ou mesmo em relação às leis humanas. Deus se agrada da obediência, e esse princípio deve ser ressaltado ao longo de toda a nossa vida. O conhecimento que Cristo compartilhou com seus discípulos não se resumia em leis e ordenanças que deveriam apenas ser reverenciadas. Lembra-se desse povo? Você se lembra dos fariseus? Aquele povo que vivia interpelando Jesus, vivia questionando, vivia realmente perturbando Jesus Cristo quando do ministério dele. Para Deus, os assuntos centrais da fé estão relacionados com a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Tudo o que os fariseus mais detestavam. Nosso Senhor expressou aos escribas e fariseus hipócritas que a verdadeira prática da vontade de Deus se expressa por meio do amor ao próximo, pela forma como tratamos as pessoas e pelo temor a Deus e o respeito pelas coisas espirituais, reconhecendo a ação do Espírito Santo em cada área das nossas vidas. Isso é um estilo de vida. A obediência deve fazer parte de cada um de nós, para que haja harmonia entre a oração, entre a palavra, o jejum, a obediência, a fidelidade e também a santidade. O Evangelho, ele realmente precisa fazer parte disso. Devemos anunciar a Cristo, sim, mas não se esqueça da cruz. Preste atenção nisso, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse tema. Anuncie o Evangelho, fale sobre amor, fale sobre perdão, mas fale também sobre a cruz.
A obediência nada mais é do que fruto de um coração grato e sincero. Ensina a criança no caminho. Lembre-se disso, no caminho, não o caminho. Você tem que ensinar os seus filhos no caminho, andando com eles. Por que eu disse aquilo anteriormente naquele slide? Você tem que falar sobre o perdão, você tem que falar sobre o amor de Cristo, mas nunca se esqueça da cruz. Porque na cruz ele levou o meu pecado e o seu pecado e o pecado do mundo todo. Porque senão fica muito fácil simplesmente você falar, olha, Jesus te ama, Ele quer te salvar, ok. Mostre para as pessoas para que haja o quê? Arrependimento. Arrependei-vos, Jesus dizia, pois está perto o reino dos céus. Sem arrependimento, as pessoas precisam entender que elas pecaram. Muitas vezes você tenta fazer uma pessoa caminhar com Cristo, você faz de tudo para ajudar essa pessoa, ela não quer, porque ela não sente a necessidade. E ao mostrar para ela que ela é pecadora, que ela precisa de perdão, você pode sim anunciar: Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Você então agora pode ser salvo por Ele, tá bom? O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo Testamento. E ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se de que a forma como cremos em Deus vai influenciar outras pessoas ao nosso redor. Um testemunho vivo onde formos ou com quem estivermos. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? A desobediência, a murmuração, o queixume, tudo que você quiser, reclamação, tudo. Está demorando demais. Deus não fez ainda. Será que Deus não está me ouvindo? Deus não faz o que eu quero? O tempo não passa? Murmuração, queixume, cuidado. Muitos anos se passaram e muitos morreram no deserto. Então Moisés reúne o povo que estava prestes a entrar na terra e vem falar para eles sobre a aliança do Senhor com eles. Aliança, pacto, concerto. A aliança é algo que une as partes ou obriga uma parte à outra. Embora existam implicações legais associadas à aliança, o aspecto relacional da aliança é mais bem entendido como uma relação com as legalidades relacionadas. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Olha o que a palavra fala em Êxodo capítulo 24. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. A intimidade de Moisés com Deus, meus irmãos, é algo tremendo de se observar. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Só que o povo não cumpriu isso. Vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, diz o profeta Jeremias. Aleluia por isso, irmãos. Vamos lá para a conclusão. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lembra de uma musiquinha que eu aprendi logo que eu me converti? Ela diz assim: a cada momento
eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, Ela está baseada nesse versículo de Deuteronômio. Por quê? Porque realmente é a verdade. Tu as inculcarás aos teus filhos assentado, levantando, dormindo, acordando, o tempo todo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a buscar o Senhor. E precisamos ensinar a palavra, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de santidade diante do Senhor. Porque eles têm um direito de escolher se querem continuar assim ou não. Mas nós precisamos. E o que dissemos no início dessa lição, ensina a criança no caminho. Não é só dizer o que é certo, é também fazer o certo. Compreendeu a diferença do caminho e no caminho? Ao dizer no caminho, você está com ele. Ao dizer do caminho, você está mostrando para ele. Então, viva as promessas de Deus. Viva a palavra de Deus. Tá bom? O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento. Lembra que eu falei primeiro? E fé à oferta da salvação. Muito importante, pregue o amor, pregue o perdão, mas pregue a cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ok? O nosso amor pelo Salvador, que foi primeiro obediente ao Pai, o princípio de tudo, ele foi obediente ao Pai. Não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. Uma alegria não mais condicionada aos ambientes externos de nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. O novo concerto é um acordo, uma promessa, a última vontade, testamento e uma declaração do propósito divino em outorgar graça e bênção àqueles que se chegam ao Senhor mediante a fé obediente. Buscai o Senhor e vivei. O Antigo Testamento não está abolido. Ele é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na retidão. Há promessas de justiça, paz, graça, alegria no Espírito Santo exatamente para todos aqueles que estão dispostos a obedecer. As promessas de Deus para a igreja, para Israel, para mim, para você, salvação, obediência. Deus não quer sacrifício, o único sacrifício que precisava ser feito foi o de Jesus, já foi feito. Obedeça, meu irmão, obedeça, minha irmã. Cumpra aquilo que Deus tem para você e que Ele possa realmente nos ensinar a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.